다들은 못해네. 딱 가장 그 최마 못해는 쉬어도 그래. 다들이야. Hoje eu 지단기 irei continuar de onde paramos no outro dia. 라마다 법연기 신이 되는다. 나 마기 이제 두안에 손데 여기 상하가 발이야. 다가나 손에 되는 직차리 요래. Agora, a característica dos lamas ou professores, amigos espirituais, eles são ensinados mesmo nos ensinamentos do veículo fundamental e até o mantra secreto, mas não apenas o mantra secreto. As características do lama e mestre também é ensinado no veículo fundamental, como aqueles que têm disciplina e conhecem os rituais do Vinaya, têm compaixão pelos doentes, têm um séquito puro, esforçam-se para beneficiar com o Dharma e dão conselhos oportunos. Estes são conhecidos como professores. Já no Mahayana, no ornamento dos sutras, siga um amigo espiritual que é subjugado, pacífico e apaziguado, que se esforça para ter qualidades superiores, é rico no conhecimento das escrituras, realizou a realidade tal como é eloquente, tem um caráter amoroso e abandonou o cansaço. E agora, todas essas características no mantra secreto, elas estão espalhadas por inúmeros tantras. Mas toda essa essência que está espalhada pelos muitos tantras, essa essência ela está reunida aqui nas 50 estrofes sobre o Guru. E porque esse texto ele combina todas essas características, ele se tornou muito influente no Tibete. E no mantra secreto nós usamos a palavra lama. E lama é uma tradução da palavra em sânscrito guru. Então no tibetano falamos lama e no sânscrito a palavra original é guru. E guru tem muitos significados diferentes. Na verdade, tem alguns significados. E um dos sentidos é pesado, ou o que tem peso. Isso significa que o guru é alguém que está pesado de qualidades, é um que está carregado de qualidades. É sobre isso que nós estamos nos referindo aqui. Então, é alguém, é um professor que tem aquele peso de ter todas as qualidades. É isso que significa quando nós dizemos guru ou lama. 다 되네. 땅 아주 지캔 거야. 개심부시 가려 그랬었는데 상하 나로리아 다 라메기 요카시지 되나요. 대양 E agora, uma outra coisa importante que nós precisamos compreender é que há muitos tipos de gurus no mantra secreto. Por exemplo, no comentário do Yamakrishna Tantra, por Krishnapada, é dito que ensina o verdadeiro Dharma, oferece, elucida, ensina as instruções essenciais, concede empoderamento e realiza atividades de mandala. Esses são os 6 tipos de mestres. E o comentário sobre servir o guru em sânscrito, o título do comentário é a explicação textual sobre servir o guru. Então, esse é um comentário em sânscrito sobre as 50 estrofes. Não está muito claro quem compôs esse comentário no sânscrito. Parece que foi traduzido por... Foi escrito por um pandita indiano, mas nós não temos o nome correto desse pandita. Mas, de qualquer forma, o que é afirmado nesse comentário a palavra guru aparece primeiro e depois aparece a palavra mestre no sânscrito, mas na tradução tibetana a palavra mestre não apareceu. Mas de qualquer forma, aqui nesse trecho no sânscrito diz que o mestre, ele é a pessoa que concede empoderamentos e por isso ele é chamado de mestre. E isso está de acordo com o texto do Tantra Yamakrishna.
alguém que recita o Dharma, dá explicações, instruções, ele usa as mesmas palavras que o Tantra. De qualquer forma, o comentário sânscrito é basicamente o mesmo que o comentário de Krishnapada. E muitos eruditos tibetanos, seguindo isso, eles dizem que em termos do lama ao guru ensinado no Tantra secreto, são 6 tipos. E agora você pode se perguntar quais são esses 6 tipos de lamas. Na Karma Kansan, isso é ensinado na carruagem da Karma Kansan, por Karma Trinlepa. E ali está descrito como ensinar o verdadeiro Dharma, que significa, o mestre que ensina o verdadeiro Dharma é a pessoa que ensina os preceitos do mantra. O segundo, que é o lama que oferecer, isso significa que mesmo antes de um empoderamento ser concedido, o lama determina a sua deidade de acordo com o Charya Tantra. Isso de acordo com os tantras e a transmissão da recitação. E o terceiro é elucida, isso significa que ele explica o tantra. É alguém que ensina o tantra do chakra samvara e assim por diante. O quarto é o que ensina as instruções essenciais, e isso é basicamente guiar os discípulos pelos caminhos de criação e completude. O quinto concede empoderamento. E isso então é o lama que concede o empoderamento que precede a prática. E o sexto é aquele que realiza as atividades da mandala. Então, esses são os mestres que fazem consagrações, pujas de fogo e assim por diante. Então, o mestre que faz essas atividades é o mestre que realiza as atividades da mandala. E quando nós falamos dos tipos de lama, nós temos inúmeros tipos. Não são apenas os lamas que dão empoderamento. Não são apenas lamas dos quais você recebeu uma iniciação, um empoderamento. Algumas pessoas apenas reconhecem um guru, um lama, como alguém que concedeu um empoderamento, mas não é apenas isso. Também aqueles que te deram instruções sobre o mantra secreto Vajrayana, que te deram transmissões, eles também são lamas, você tem que considerá-los como lamas, como gurus. E também os indivíduos que ensinam os tantras, eles devem ser considerados como lamas. E normalmente, quando nós pensamos em empoderamento, nós pensamos que quando nós recebemos o empoderamento de um guru, nós precisamos considerá-lo nosso guru. Mas quando nós apenas recebemos ensinamentos do Vajrayana, nós pensamos, bem, eu não preciso incluir ele como meus gurus, como meus lamas. Mas não é exatamente assim. O lama que te ensina o Dharma, que está conectado ao mantra secreto, também deve ser considerado um lama do mantra secreto. E é uma outra forma de classificar os gurus. E essa que é muito conhecida no Tibete, que é o guru ou lama comum e o guru raiz. Então, quando nós falamos em guru raiz, é ainda mais importante, tem mais significado do que o lama comum. E como é que nós distinguimos entre um lama e um guru raiz? O que nós queremos dizer por guru raiz? Então, se nós pensarmos na explicação da Karma Kadya, que vem dos Anuários Azuis, traduzido por Golotsawa Chanupal, composto por Golotsawa, ele diz que a gloriosa linhagem da Pocádio não é uma linhagem de meras palavras, mas sim uma linhagem de significado. E o significado aqui é uma linhagem da realização do Mahamudra Imaculado. E o guru raiz, o guru de quem você obtém a realização do Mahamudra, é considerado o seu guru raiz. Você deve identificar este guru como seu guru raiz. E o oitavo Karmapa Mikyo Dorje
também descreveu. Se nós pensarmos na explicação mais comum, é o guru, que através do qual você é capaz de realizar o Mahamudra, este é considerado o seu guru raiz. E Mikkel Dorje, então, também fala a respeito disso, de guru raiz. E a explicação e a instrução que o Mikkel Dorje nos dá, eu acredito que essa é uma explicação muito boa de Mikkel Dorje. Em termos de significado, quando nós falamos de guru raiz, o Mikkel Dorje diz, nós falamos de raiz, certo? E há muito significado nessa palavra. Nós temos duas palavras aqui, guru raiz. E essa palavra raiz aqui é muito importante. Por exemplo, em termos de Mahayana, quando nós temos um guru raiz, no melhor dos casos, na melhor das situações, é devido a esse guru raiz, é devido a esse guru que você pode despertar os dois tipos de bodhicitta, bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta no seu ser. Em termos de Mahayana, então, esse seria considerado o seu guru raiz. E, em termos de mantra secreto, o guru raiz é aquele guru que, devido a esse guru, você tem a realização da bem-aventurança e vacuidade como sendo inseparáveis. Esse, então, é o guru raiz do mantra secreto. Então, resumidamente, para aquele que primeiramente produz essa qualidade na sua mente, no seu ser, que te ajuda a reconhecer a natureza da mente, a qual você não tinha visto antes, e esse deve ser o seu guru raiz. E também deve ser aquele mais significativo. A visão da bem-aventurança e vacuidade em termos do mantra secreto é a mais importante. Então, o guru que instiga isso em você, aquele indivíduo, aquele lama que faz isso, ele deve ser reconhecido como seu guru raiz. Mesmo se 1000 Budas vierem, se 10.000 Budas, se 1000 Budas viessem e tentassem parar, fazer com que você parasse de ter fé, eles não seriam capazes. Esse é o tipo de fervor e dedicação que você deveria ter por essa incrível bondade desse guru. Mesmo se 1000 pessoas falassem esse guru não é bom, eles ainda não conseguiriam prevenir, conseguiriam fazer com que você não acreditasse nesse guru. Em termos de Mahayana, como eu mencionei antes, é alguém que produz o despertar ou a realização dos dois tipos de bodhicitta no seu ser. E em termos de mantra secreto, é aquele que instiga a realização de êxtase e vacuidade. E uma pessoa que está realmente te ensinando o Dharma genuíno e que te faz ter realmente uma experiência, você pode chamar também esse lama de guru raiz. Então, de forma resumida, para considerar alguém como o seu guru raiz, esse guru deve ser a condição para a realização. É devido à presença desse lama, desse guru, que você realiza, que você percebe que todas as coisas dessa vida são sem sentido. E você não é mais enganado por elas. E você percebe que você é enganado por elas, e você vê que não há como não trabalhar pelo bem da sua próxima vida. E mesmo que você não deseja, você vê que tem algo a fazer.
Então, a pessoa que tem esse tipo de poder ou de capacidade, essa pessoa é considerada como o seu guru raiz. E às vezes, mesmo que você nem tenha recebido apenas uma única palavra de Dharma desse mestre, você pode começar a chamá-lo, você pode considerar esse mestre como sendo seu guru raiz. E até mesmo se eles nem ensinaram mesmo uma única palavra, apenas por você ver a sua face, se você recebe bênçãos, se esse mestre tem essa influência em você, se ele muda a sua maneira de pensar, então você pode considerá-lo como seu guru raiz. E mesmo se você nem ouve uma única palavra, apenas por ver a sua face, você pode considerá-lo como seu guru raiz. E às vezes você nem mesmo viu aquele guru, nem encontrou ele pessoalmente. Por exemplo, se o guru está longe, está distante, ou se o guru já faleceu. E nesse caso, se você apenas e ele produz essa impressão no seu contínuo mental, você pode considerar esse mestre como sendo o seu guru. Mesmo se eles não forem capazes de mudar o seu contínuo mental, mas eles causam uma grande impressão. E quando você E se há um lama que você recebeu muitos ensinamentos, muitos empoderamentos, e você pensa, esse é um bom lama, mas se você não desenvolve um senso de urgência, um senso de repulsa, não reconhece os causas e efeitos kármicos, e se você não tem nem a menor mudança na direção do Dharma, então aí seria muito difícil dizer que este é o seu guru raiz. Então, isso é o que o Mikyo Dorje diz. Então, eu creio que há algo muito importante para compreender aqui. Aqui o principal a ser compreendido é a diferença entre um lama e um guru raiz. E o próximo ponto vem da interpretação do comentário sobre servir o guru. E do comentário de Jetsun Drapa Gyaltsen, Sarchen Losal Gyalpo e Janggon Contra Lodro Taye. De acordo com os comentários, as características de um guru elas podem ser classificadas como características comuns e específicas. No entanto, como eu disse antes, no comentário de Jetsun Gyaltsen, as características comuns e específicas, elas são as mesmas, elas são divididas de formas diferentes. Por exemplo, Jetsun Drapa Gyaltsen, de acordo com ele, as 6 qualidades, estável, subjugado e até ser honesto, elas seriam as características comuns. E todas após essas seriam características específicas, as 9 restantes. E nesse ponto eu me pergunto se quando nós falamos em comum e específica, o que realmente isso significa? Comum pode significar características que o guru precisa ter, que são comuns tanto ao sutra quanto ao tantra, enquanto que específica pode significar as características que são somente particulares ao mantra secreto. Mas, de qualquer forma, no primeiro dia eu falei sobre as características comuns. E hoje nós começaremos a falar das características específicas. E agora, o texto que ensina as características específicas, nós já abordamos antes, de acordo com Jetsun Drapa Gyaltsen. Há algumas características que foram ensinadas
um outro dia que poderiam ser incluídas aqui. E como eu disse, a partir da primeira, ser estável, etc., assim por diante, até chegarem honestos, seriam as comuns, e todas as outras seriam específicas. E então aqui este verso raiz diz: deve ser um exímio conhecedor dos 10 princípios do mantra secreto, habilidoso na arte de desenhar mandalas, proficiente na elucidação do mantra, sincero e ter as faculdades sensoriais domadas. E há uma diferença aqui no tibetano e no sânscrito. Há algumas diferenças aqui, algumas discrepâncias entre ambos. E ano passado, quando eu estava ensinando, eu mencionei que havia 2 textos em sânscrito e que havia um manuscrito que estava completo. E aqui então esse quadro é o sânscrito extraído desse manuscrito completo. E nós temos então o tibetano, a tradução chinesa e o inglês. Então essas são as palavras que estão contidas nessa estrofe. Eu não preciso explicar muito sobre essa parte. E agora, na explicação textual sobre servir o guru, para continuar ensinando as qualificações de um guru, então aqui é ensinado como um exímio conhecedor dos 10 princípios. E o 10 aqui é um número aceitado como os 10 princípios. E no sânscrito, no comentário em sânscrito, comentário sobre servir o guru, ele fala das características específicas. E hoje eu explicarei esses 10 princípios de acordo com o comentário em sânscrito. E quando nós falamos desses princípios, quais são esses princípios? Mandala, samadhi, mudra, mantra, passos de dança, posturas, recitação, pujas de fogo, engajamento e atividades de oferenda e a fase de dissolução. Então, esses são os 10 princípios. E nas escrituras do mantra secreto, há muitas enumerações diferentes desses 10 princípios. Tem 5 ou 6 enumerações diferentes, na verdade. Algumas vezes é chamado dos princípios secretos, externos. Há inúmeras explicações, e se eu fosse explicar todas elas, ia ser extremamente complicado. Hoje não temos tempo para isso. Mas hoje eu irei explicar, dentre esses 10 princípios, dentre todas essas versões dos 10 princípios, nós temos as básicas, que são essas 10. Então, de acordo com o ornamento do Yoga Tantra, de Chakra Samvara, e também aqui é ensinada no Tantra Vajragarbha,
Então, ambas falam acerca dos princípios externos e secretos. E esses 10 externos, eles estão de acordo com os 10 princípios que são contidos no comentário sobre o Guru. E então ele fala de 10 princípios que são necessários para um Lama Vajrayana, um mestre Vajra, ter. Então essas são as 10 que eu ensinarei hoje. São as 10 externas que são ensinadas no comentário de Vajragarbha Tantra, ou os 10 princípios necessários para um mestre Vajra ensinado no Yoga Tantra. Então, o primeiro dos 10 princípios é mandalas. E eu acredito que aqui mandala, por mandala ser a base do empoderamento ou dos rituais, então o guru, ele precisa ter muito conhecimento sobre a apresentação da mandala. Do comentário sobre servir o guru, é explicado que há 3 tipos de mandalas: as mandalas do corpo, mandalas da fala e mandalas da mente. E o que ele explica sobre mandalas, nós estamos falando em ser conhecedor da mandala dos 10 princípios. E na estrofe anterior é citado ser habilidoso em desenhar mandalas, e isso deve ser entendido como a arte realmente de desenhar mandalas em uma tela ou de areia, mas aqui é um outro tipo de mandala. E agora o segundo é Samadhi. Então, o princípio do Samadhi, de acordo com o comentário sânscrito, há 3 tipos de Samadhi, por causa da classificação da aplicação inicial, o Rei Supremo da Mandala e a essência dos Reis Supremos da atividade. Esses são os 3 tipos de Samadhi. E há alguns Samadhis que são muito conhecidos e são um resumo da prática principal de inúmeras sadhanas diferentes. Então, por isso, esses 3 samadhis são ensinados também no Mahayoga Tantra. E no Mahayoga Tantra, no Tantra pai e mãe, esses 3 samadhis também são ensinados. E quando nós falamos da aplicação, nós principalmente falamos do benefício para nós mesmos. E primariamente do benefício dos outros. Então, isso é uma explicação nos tantras mais baixos, mais elevados. E quando nós falamos o que realmente isso significa, esse nome de Samadhi, o Rei Supremo da Mandala e a essência dos Reis Supremos da atividade, por exemplo, no Yoga Tantra, todos os passos de acumular explicações e os estágios do Yoga Tantra, esses tópicos são chamados de aplicação inicial, o Samadhi da aplicação inicial. Então, quando as deidades, elas são emanadas da deidade principal, esse então é o Samadhi do Rei Supremo da Mandala. E o terceiro ponto, quando todos esses seres eles são dissolvidos novamente, esse é o terceiro Samadhi, chamado de a essência dos Reis Supremos da atividade. Então, quando nós falamos de Guhya Samadhi, quando nós temos a mandala, onde nós convidamos os seres de sabedoria, fazemos oferendas, louvores.
Esses estágios são todos do Rei Supremo do Mandala. E todas as outras atividades são a essência dos Reis Supremos da atividade. Então, há diferentes classificações, mas, em todo caso, o mestre Vajrayana, o mestre Vajra, ele deve saber todos esses estágios de Samadhi. Então, é alguém que deve saber fazer essa visualização, todos os estágios da visualização. E o terceiro é o mudra. Então, do comentário sobre servir o guru, ele diz que há dois tipos de mudra, o mudra das mãos e o do corpo mental. Então, no geral, esses mudras, eles são ensinados no Kriya Tantra, como o Tantra Raiz de Manjushri, ou Acharya Tantra, como o Tantra da Luz Manifestada de Vairocana, e também no Yoga Tantra. Então, como todos esses, há muitos diferentes. Há muitos gestos com as mãos. Então, no geral, nós precisamos ver o nosso corpo, fala e mente, como o corpo fala e mente das atividades da deidade. E não apenas meditar na mandala. Nós fazemos isso também internamente, com o nosso coração, mas nós precisamos ter a representação externa dos mudras. E o ponto disso é explicado no Supremo Glorioso Tantra. E é dito que o nosso corpo é como uma parede, é apenas material, é apenas matéria. Então é como uma parede, não tem diferença entre o nosso corpo e uma parede. E a mente sem o corpo é como espaço, também não faz nada. Então, quando o corpo e a mente estão combinados, é que realmente se pode fazer atividades, é então que há a capacidade de realizar atividades. E da mesma forma, a visualização e samadhi, e o mudra também é importante. Então, quando os mudras, interno e externo, eles se unem, então eles são capazes de produzir um resultado. Eles são realmente muito necessários. Então, se não é feito, se não se faz os mudras, é dito que os rituais estão incompletos. E o quarto é o mantra. Por exemplo, muitos mantras. O guru, ele precisa ser conhecedor de todos os tipos de mantras. Então, são os mantras de todos os tipos, os mantras raiz das deidades e assim por diante. O mantra essência, o mantra da quinta essência e assim por diante. O guru precisa conhecer todos os tipos de mantras. Ele precisa conhecer todos os tipos, e não só isso, ele sabe a diferença entre os vários tipos de mantras. E o próximo são os passos de dança. Então, é o princípio dos passos de dança. E quando nós falamos de passos de dança, o comentário sobre Servir o Guru, ele cita que há diferentes tipos de passos de dança, como, por exemplo, a rede de abelhas. Quando nós falamos da rede de abelhas, isso significa, esse é o nome específico de um passo de dança. E esse passo de dança, uma hora estica sua perna esquerda, depois a direita, e também tem o passo Vajra, e o passo de tartaruga, e o passo do movimento do oceano. São inúmeros passos diferentes. E agora no Yoga Tantra, nós também temos a dança yoga. E também no Kala Chakra e Takvarana Tantra, e Vajrasan Tantra, e Revajra, e Vajramala Tantra de Guhya Samadhya. E há muitos passos de dança diferentes. E isso, primariamente, é sobre fazer o ritual do solo.
E também há passos de dança de oferenda. Há muitos tipos diferentes de passos. E da mesma forma no Tibete nós temos o Chan, ou o que é chamado de dança do lama. E o que Karma Trinlerpa disse é que aqueles que são feitos com movimentos da mão são Gar e com os pés é Cham. Então, no tibetano, nós dividiríamos em Gar e Cham. Gar, os passos que eram feitos primeiramente com as mãos, passos de dança com as mãos, gestos de dança com as mãos e com os pés, Cham. Por exemplo, os butaneses, eles usam muito as mãos nas danças. Em Ladakh também eles usam muito as mãos. Eles fazem muitos gestos com as suas mãos. E no Kham, é claro que eles mexem as mãos, mas eles usam aquelas longas mangas, então ninguém vê as mãos. E então são os passos dos pés que importam mais. Então, quando nós falamos de Gar no tibetano, isso significa os movimentos das mãos, e Cham são os movimentos com os pés. E é isso então que os mestres do passado tradicionalmente ensinaram. Mas em todo caso, o mestre Vajra, ele deve ter um grande conhecimento de Gar e de Cham, em ambos os tipos de dança. E o próximo é o sexto princípio, as posturas sentadas. E o que isso significa, então? De acordo com o comentário sânscrito, ele diz que as posturas sentadas são resumidas em 4 tipos: postura de lótus, postura Vajra, postura Sattva e postura irada. Então, dá 4 tipos de postura. E a postura aqui é como a forma que as deidades estão sentadas. E aqui fala de 4 posturas diferentes, de acordo com o comentário sânscrito. E há outras posturas também comentadas em outros textos. E o mestre, o lama, o mestre Vajra, ele precisa conhecer todas as posturas, ele precisa saber todas as posturas. Eu pensei em primeiro falar sobre postura Vajra, mas talvez não seja de muito benefício falar sobre cada postura específica. E o próximo é o sétimo, que é recitação. E recitação aqui significa, de acordo com o comentário sânscrito, há 4 tipos de recitação: a recitação irada, a recitação Vajra, a recitação radiante e a recitação de cessação. Então, há formas diferentes de contar, de recitar o mantra. E há 4 tipos de recitação. Há muito para ser conhecido em cada um dos tipos. E o guru, o lama, ele precisa conhecer todos os tipos de recitação do mantra e tudo que é relacionado a isso. Então, ele precisa ter um grande conhecimento a respeito de tudo isso. E depois, o oitavo, são os pujas de fogo. E no comentário sânscrito, é dito que há 4 tipos de puja de fogo: pacificadora, enriquecedora, magnetizadora e destruidora. E o nono é o princípio de engajar-se na atividade de oferenda. Então, no comentário sânscrito, é dito que é se engajar em atividades de oferenda assiduamente, em oferendas, e saber fazer as oferendas externas, internas e secretas. Então, quando nós falamos de oferendas externas, internas e secretas, no Tantra Insuperável, nós falamos das oferendas dos sentidos, das 5 carnes, 5 anitas, do grande êxtase, e todos os tipos de visualizações e as práticas
e todas as práticas para fazer as oferendas de todos esses diferentes tipos de oferendas. E também fala em engajar em atividades de oferenda. Há um mestre que no comentário a rede de ilusões, ele diz que se engajar em oferendas é se engajar na atividade pacífica e assim por diante. Então, essa é uma outra explicação, também é encontrada. E o 10º princípio é reabsorção ou dissolução. E o que isso significa é que no final, a parte de conclusão da visualização, nós fazemos a dissolução, nós concluímos a visualização. Nos comentários sânscritos, quando nós pedimos para que a mandala possa partir e nós dissolvemos a mandala samaya. E também há alguns momentos onde nós não pedimos para que as deidades de sabedoria partam. Mas, em todo caso, as visualizações de dissolução, elas se dissolvem e são reabsorvidas na mandala. E a forma como isso é feito, que é feita a autovisualização ou a visualização frontal, então todos esses são aspectos da conclusão da dissolução das sadhanas. E agora, Jetson Kappa, ele diz também que um Lama Vajra das classes inferiores de Tantra deve conhecer também muito bem os 10 princípios. Ao menos os 10 princípios externos, enquanto um Lama Vajra do Tantra Insuperável deve conhecer bem os 10 princípios secretos. Isso então é o que o Tsongkhapa diz. Então ele faz uma diferença no nível do Lama Vajrayana das classes inferiores de Tantra e do Lama do Tantra Insuperável. Então, a seguir, é a linha que fala habilidoso na arte de desenhar mandalas. Então, habilidoso na arte de desenhar mandalas, de acordo com um comentário em sânscrito sobre servir o Guru, o que é afirmado lá é que a arte de desenhar mandalas são a purificação do solo, tomar o solo, espetar quilaias em obstrutores, ligar as 4 direções e assim por diante. E aqui o Tsongkhapa, ele também diz que ser habilidoso na arte de desenhar mandalas, ele é ser habilidoso em desenhar os diagramas, é realmente a prática de desenhar, de criar as mandalas. Então, quando nós falamos dos princípios das mandalas, aqui nós falávamos da apresentação disso, mas aqui é realmente a ação de desenhar a mandala. Então, ao desenhar mandalas, primeiramente é necessário fazer o ritual de purificação do solo, depois tomar o solo, fazer o campo de purificação e fazer todo o ritual do solo. Então, a preparação, que geralmente é dito ter 4 partes. Nós temos a preparação da terra, da deidade, do vaso e dos discípulos. Então, o mestre do Vajrayana, ele também precisa saber de tudo isso, porque uma das principais funções do Lama é conceder empoderamentos. Claro, há diferentes gurus do mantra secreto.
Mas é indispensável, uma função indispensável de um lama vajrayana é conceder empoderamentos. E com os empoderamentos, nós temos a prática inicial, principal e os rituais de conclusão. Então, um guru vajrayana, um lama vajrayana, ele precisa conhecer todos esses aspectos. Ele precisa ser capaz de fazer todas essas atividades sozinho. E algumas vezes nós temos o mestre do altar. É claro que algumas vezes esse mestre ele pode ter um assistente, mas na maior parte das vezes o ideal é que o lama, o mestre Vajra, ele faça tudo isso sozinho. 대한 제 동갑의 친구에게 어른이 지면 나로라야 다다 리틱 세 가요 봐 리틱 대는 로벤다 두저 니게기 더고레 제제 E o Tsokapa 야가기 주된데 순화레스 escreveu que o mestre e o assistente eles devem desenhar a linha karma juntos, conforme ensinado pelos panditas indianos. E da mesma forma, os tantras e rituais de mandala, quando estamos, por exemplo, fazendo uma mandala de areia, é necessário colocar as cores. E se o mestre é incapaz de colocar todas as cores ele mesmo, então é possível pedir para um assistente ajudar a colocar as cores. Mas, e para as linhas, se houver um discípulo, então o mestre e o discípulo podem fazer isso juntos. Mas se não tiver, o mestre, ele precisa fazer isso sozinho. Então, para desenhar essas linhas, não há exceção. Não há uma exceção para o mestre não estar presente quando essas linhas elas são traçadas. Se tem um discípulo junto ou não, isso não importa muito, mas o mestre precisa estar precisa estar presente fazendo. O mestre, ele pode fazer sozinho, mas se o mestre não está presente, então não é possível para os discípulos fazerem sozinhos. Então, o mestre Vajra, ele precisa saber todos esses rituais, porque senão ele não vai poder fazer todos esses rituais. Esse é o ponto principal. E o próximo é ser proficiente na elucidação do mantra. E quando nós falamos sobre isso, há diferentes interpretações, diferentes explicações. Há diferentes explicações sobre o que realmente significa explicar o mantra. E primeiramente aqui o que nós estamos explicando é de acordo com aqueles que têm capacidade mediana e mais elevada. Quando nós falamos do mestre, nós queremos dizer que é alguém que é capaz de transmitir os mantras. Então, na tradução tibetana dos 50 versos, das 50 estrofes sobre o Guru, capaz de explicar o mantra, ou proficiente na elucidação do mantra. Mas no comentário de Tsongkhapa, dos 50 versos, há uma tradução diferente de Chalotsawa. E a que nós temos agora foi traduzido por Golotsawa Chunampal. E eu não tenho esse manuscrito, não sei se eu conseguirei uma cópia no futuro. Mas, de qualquer forma, na tradução de Chaglotsawa, ele diz que o mestre capaz de explicar o mantra
significa que é um mestre habilidoso em ensinar o caminho do Tantra aos outros. Essa seria uma melhor tradução. Isso é dito pelo Tsongkhapa. E nós temos nos 50 versos, no comentário, no sânscrito, nós temos a palavra acharya aparecendo, mestre. Porém, na tradução tibetana, nós não temos essa tradução, nós apenas temos proficiente na elucidação do mantra, não há, um acharya, um mestre proficiente na elucidação do mantra. Mas no original sânscrito, nós temos essa palavra. Mas, em todo caso, aqui nós falamos de ser habilidoso em elucidar o Tantra. E a forma como o Jetsundrapa Gyaltsen ele explica isso, ele diz que proficiente na elucidação do mantra significa ser capaz de explicar o mantra de acordo com as capacidades dos discípulos, com a capacidade mais elevada, mediana e mais baixa. Então, quando o mestre ele ensina o Tantra, ele realmente tem que conhecer, ele tem que ser capaz de compreender o nível dos alunos. Se você ensina o Tantra, o mantra, sem saber o nível dos alunos, isso não é bom. E da mesma forma, o sétimo Karmapa, ele diz que o mestre deve ser hábil em explicar o caminho do receptivo, não receptivo, 6 extremos, 4 modos, e assim por diante, aos seus discípulos. Então, ele deve saber o caminho do receptivo, não receptivo, 6 extremos, 4 modos, assim por diante. E a próxima das características é ser sincero. E alguém que é completamente pacificado. Mas um outro sentido. Aqui é uma outra palavra. Rabdudam, é diferente da outra estrofe anterior. Aqui então seria sincero. Então, aqui no tibetano nós temos duas versões, Rabdu Shiva e Rabdu Dhamma. Então, Rabdu Shiva seria pacificado, Rabdu Dhamma seria sincero. Então, sincero aqui parece ser melhor, de acordo com o sânscrito. E quando nós falamos em sincero, de acordo com o comentário sobre servir o guru, ser sincero é deleitar-se de coração, sem nenhuma mesquinhez. E é difícil explicar quando nós olhamos o comentário sânscrito. No entanto, em muitos dos comentários, a forma como é explicado, conforme é dito no comentário de Tsongkhapa, sincero significa alguém que sempre deleita-se no Mahayana. Então, eles têm respeito e devoção sincera pelo Mahayana. Eles realmente têm uma fé sincera, fé e devoção pelo Mahayana e pelo Vajrayana. Então, o Guru deveria ter essa fé sincera no Mahayana, essa fé estável no Vajrayana. Ele tem esse sentimento muito sincero com relação aos ensinamentos. E segundo Karmapa, então, ele diz que é ser dedicado aos veículos do Vajrayana, como Prajnaparamita e assim por diante. E ter uma fé estável, ter uma fé estável no Mahayana
no geral e no Vajrayana em particular. Então, aqui, sincero, quando nós falamos de fé sincera, fé convicta. E aqui nós podemos entender aqui como sendo o tipo de fé sincera. E quando o Gampopa fala de fé sincera, ele diz que fé sincera significa quando você vê o face do Guru, ouve as palavras do Guru, ou quando você chega na presença do Guru ou dos objetos sagrados, é como você ficasse arrepiado e os seus olhos se enchessem de lágrimas. Isso é uma fé sincera. Todas as suas aflições são pacificadas, a sua mente se torna clara e muito sincera. Então é assim que nós deveríamos entender fé sincera. 암절 고연 비슷한人心 조합해 연구해 봐 지나 야나 지 상악 라마 진제게 현재와 좀 기베 셈리야베 가져다지 초아미라르 지게 다나시 버부싱 아니 치모투 근데 총소나 나 텔레야 바지 타한테 봐 슬랍쇼만로 E quando você cada e quando você apenas ouve o Dharma ou apenas vê a face do Guru e você sente uma grande inspiração, sente arrepios, isso então é uma fé sincera. No geral, então, o mestre, o lama, ele deve ter uma fé sincera pelo Mahayana e também pelo mantra secreto Vajrayana. E a última é ter as faculdades sensoriais domadas. Então, a última frase ela diz ser sincero e ter as faculdades sensoriais domadas. Então, quando nós falamos isso, ter as faculdades sensoriais domadas, isso significa, de acordo com o comentário sânscrito, significa que ele ganhou maestria sobre os sentidos, tal como o óleo e assim por diante. Então, isso parece significar que o olho não cai sob o controle do desejo. Ele vê formas belas e o olho não se sente atraído. Isso acontece, certo? E o ouvido não cai sob o controle da aversão. E a mente, então o ouvido, quando ele ouve diferentes coisas, porque se você não tem esse domínio, quando você ouve alguma coisa desagradável, isso perturba a sua mente. Mas então, a mente ela não cai sob o controle da aversão. E quando ele medita, então, todos os sentidos eles não caem sob o controle de distrações. E o Tsongkhapa ele escreve sobre isso, que ter os sentidos domados significa que eles restringirão os portões dos sentidos com atenção e consciência, para que tenham cessado as distrações para objetos impróprios. Então, em resumo, o Guru do mantra secreto, o mestre Vajra, ele deve ser capaz de ter controle de seu corpo falhamente. Ele precisa direcionar o seu corpo, sua falha e sua mente. Em vez disso, se eles não conseguem se controlar os seus sentidos, eles não vão poder direcionar os seus sentidos. Isso não está bem. Eles precisam ganhar controle sobre isso. 다티 된다다 가래서나 라마테 코란 난기 냠도 간지지 통보 예비나다 냠도 전부 간지지 예비냐 치기다 륜아의 시신 뒤와지 임바데 딱 개심 부시지래서 진짜기 에는 고대는 땡기면도 섬섬을 스트레스도가 다 너나 공도 다 라망을 주베기 나로래야 지 랑제 Então, resumidamente,
Como eu quando nós falamos das características do guru que nós precisamos evitar e o guru que nós devemos seguir, quando nós falamos do guru que nós devemos seguir, nós falamos dessas características que eu mencionei. E quando nós falamos de todas essas características, tem algo que é mencionado nos textos. E você pode até pensar, na verdade não tem ninguém que é desse jeito. Será que isso realmente é assim? Alguém que realmente vai ter todas essas qualidades? Há gurus que têm realmente todas essas características, todas essas qualidades ensinadas nos estrofes? Porque algumas vezes a gente pode pensar, seria maravilhoso se tivesse um mestre assim. Será que tem alguém que tem essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade? Será que realmente há gurus que têm todas essas características? Se nós olhamos para os mestres do passado das escolas Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma, a maioria desses mestres, eles tinham todas essas características. A maioria dos lamas tinha as características que são ensinadas nos 50 estrofes sobre o Guru. Quando nós olhamos os Nantars, as biografias de vidas, as histórias de vidas desses mestres, eles meditaram, praticaram, eles domaram o seu próprio ser e se tornaram grandes eruditos e grandes siddhas. E não apenas isso. Eles tinham muito conhecimento e não havia nada nos 3 Pitakas, em todas as classes de Tantra que eles não conheciam. Quando nós olhamos os escritos desses gurus, nós podemos compreender isso. Então, há inúmeros lamas em todas as linhagens que definitivamente tinham todas essas qualidades, todas essas características, exatamente como ensinadas nas 50 estrofes sobre o Guru. Não é algo que nós devemos apenas, eu espero que vai haver algum mestre com essas características. Não é assim. Não é algo apenas para nos dar uma esperança de que haja algum dia um mestre assim. Não são palavras secas. É realmente algo que nós podemos ver através da nossa experiência, que tais mestres existiram. E mesmo pensando que nessa era maravilhosa era assim, tinha gurus, lamas com todas essas características, mas agora não. Agora nós temos uma era degenerada, uma era ruim. Nessa era das 5 degenerações, os gurus que têm todas essas características, mesmo nessa época, mais do que alguns poucos lamas, mesmo nessa era, nós temos ainda alguns lamas que têm essas características. Na minha própria vida e experiência, tomando como exemplo a minha própria vida, a minha própria experiência, eu encontrei muitos gurus que tinham todas essas características ensinadas nos 50 versos. Isso é muito importante. Isso realmente é muito significativo. Nós precisamos reconhecer que esses gurus têm essas qualidades. Senão é como se nós fôssemos para uma ilha cheia de joias, de pedras preciosas, e nós confundíssemos essas pedras com areia ou com qualquer outra coisa. Por exemplo, se você vai comprar uma coisa muito importante, primeiro você precisa saber o que é essa coisa importante. Do contrário, você pode ser enganado, você pode achar que aquilo não é bem feito, e pode achar que o que é falso é o original, e assim por diante. Então você tenta comprar algo muito valioso, mas você compra algo falso, se você não conhecer bem as características.
e são como os yogis escondidos. Todos os gurus, os lamas que têm essas características, eles são yogis ocultos. Mesmo que eles tenham essas características, eles não mostram essas características. Eles as escondem, eles intencionalmente as ocultam. Então, por essa razão, você precisa ter uma certa quantidade de mérito para realmente reconhecer que o guru tem todas essas características. E apenas um discípulo que é um recipiente apropriado poderá seguir um guru dessa forma. E aqueles que não são, não conseguirão. E dessa forma, nós não deveríamos pensar que não há lamas com todas essas características. Nós deveríamos pensar que sim, eles existem e nós deveríamos nos atentar a essas características que estão descritas nas 50 estrofes sobre o Guru. Então, isso é tudo por hoje. Nós concluímos os ensinamentos agora.